Registros técnicos. Sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Que é o requisito 7.5 da 17025, ok? E aí nós estamos fazendo referência, né? Ela faz referência especificamente aos requisitos técnicos. E aqui nós temos dois pontos que nós precisamos observar durante o processo aí de implantação. O primeiro é o conteúdo desse requisito, desse documento técnico. Ele tem que incluir a data, a identificação do pessoal responsável pela atividade de calibração, pela atividade de laboratório, no caso, calibração, ensaio, enfim, tá? E pela conferência de dados e resultados. Veja, vamos lá, de novo. Data da realização da atividade, identificação do pessoal responsável por cada atividade de laboratório, calibração, enfim, pela conferência dos dados, tá? E resultados. Então, nós precisamos ter alguém que receba esses dados ou que veja esses dados e que faça a conferência desses dados. Tá? E por que eu estou frisando isso aqui? Em papel, isso é entendível, né? Mas em software, independente se planilha ou não, essa atividade precisa ser executada. O fato de se utilizar um software, tá, não quer dizer que os dados não devam ser conferidos. Até porque você pode errar numa digitação, você pode errar numa entrada de dados, você ter um valor discrepante e um resultado que não é condizente com a realidade. Né? Então, ou seja, todo o seu processo, tá, de registro, tá, ele precisa, sim, tá, ser conferido, tá, e de preferência por pessoas diferentes, tá? Mas ele precisa ser conferido com relação aos dados que foram ali inseridos, tá? E com os seus resultados. Isso é um ponto fundamental. Então, o teu processo precisa conter essas etapas, tá? E a outra está relacionada, tá, a você manter um histórico caso você tenha que alterar os dados. Você em um papel você não pode ter rasura, então você dá um traço e escreve ali no outro canto o valor real. Tá? Agora, em um software, tá? Um software, normalmente, quando nós estamos falando especificamente de software, nós precisamos efetivamente ter ali os dados. Aí ele normalmente possui uma função onde ele contempla ali todo o histórico de valores, tá? Ou o motivo pelo qual você fez a alteração. E quando você usa uma planilha, como é que você mantém esse histórico? Tá? Isso precisa estar documentado. Se você está usando as funções de revisão dessa planilha, tá, o que é ótimo, porque os dados ficam gravados nela, tá, essas funções precisam estar habilitadas. E precisa ser padrão. Tá? Então, você precisa manter como um padrão com que essas funções de edição estejam habilitadas. Então, são dois pontos. E quando nós falamos em registros técnicos, você precisa ter atenção para a implantação desse requisito. Ok? Nos falamos em breve. Grande abraço.